Sabe que às vezes resolve? Ah, Geralmente, se desliga o vídeo da câmera, fica menos pesado. Talvez seja a internet dele. Gabriel, isso. Ah, mas agora eu não vejo mais ele. Tão Pois é. bonito. Então tá. Mas aí, ó, Gabriel, manda no chat se melhorou um pouquinho, pelo menos, tá? Bem, já tô gravando, tá? E eu falei isso gravando, que ele era bonito, oh meu Deus. Então vamos lá, vou começar a. Não resolveu, não. Oh, meu Deus. Na hora que vocês começarem a ver a tela, vocês me avisem, por favor. Ok. Ok? Ó, só esqueçam essa página aqui, porque essa página é da apostila do terceiro colegial, tá? E aí, para você, está na página 283. O professor marcou aqui, fez uma apresentaçãozinha, porque DNA, rapaz, se eu for explicar com as mãos, assim fica mais difícil. Né? Então a gente pega umas imagens mais legais da internet para poder facilitar para vocês. Na última aula, nós vimos as características dele, né? Nós vimos então o que é cada coisinha dessa. O que é cada coisinha dessa daqui? Então, o que seria os degraus aqui da nossa escada? O que seria o corrimão da escada? O que liga o corrimão ao degrau aqui, né? Então, nós temos o grupo fosfato, nós temos aqui a pentose, que ela pode ser uma ribose ou uma desoxirribose, e o degrauzinho, que são as bases nitrogenadas. Estão lembrados dessa brincadeira? E aí, o professor, ó, isto é a anotaçãozinha do professor, aquelas fichinhas que eu faço, e aí possivelmente eu ia pôr isso na lousa para vocês, né, hoje. Que é a nossa aula, hoje vai falar sobre replicação, transcrição e tradução. Tinha uma questão da tarefa, eu até corrigi a tarefa de vocês, não sei se vocês viram individualmente, assim, né, pelo menos eu corrigi até ontem, se não me engano, ontem de tarde. E aí, tinha uma pergunta que falava, né, o que garantia para nós que o DNA, ele continuava igual, ou seja, que ele era hereditário e tal. O que garantia isso pra gente? Era o fato, ó, várias pessoas disseram isso, mesmo sem ter tido aula ainda sobre isso, que era o fato dele auto se duplicar, ou seja, ele faz uma cópia de si mesmo, né? Então, isso daqui é o que nós vamos discutir na aula de hoje, tá bom? E aí, então, o professor pegou minha anotação e colocou uma figurinha mais, então, eu transferia, ó, mesma coisa, tá bom? Então, beleza, pessoal. Vamos começar com o item 1, que é a tal da replicação. O que é a replicação de DNA? Replicação é quando o DNA ele vai fazer uma maneira de copiar as suas informações. Ele vai transmitir as suas informações. Para quem? Para ele mesmo, para a célula dele mesmo. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Se hoje eu caio, me machuco, faço machucado na minha perna, e aí as minhas células têm que se dividir muito rapidamente para poder tampar aquele machucado, ou então eu vou crescer, ou eu vou engordar, as minhas células têm que se multiplicar para poder ter mais célula para ocupar esse novo espaço. Bem, essas células novas, elas têm que ser novas, beleza, todas as estruturas delas são novas, porém, a informação tem que ser a mesma da célula anterior. Meus amigos, se daqui 10 anos, acho que são 6 anos, se daqui 6 anos eu encontrar vocês na rua, nenhuma célula sua vai ser a mesma de hoje. Ó, se tiver pergunta no chat aí, alguém quiser ler para mim, depois eu agradeço, tá? Ó, então assim, daqui 6 anos, eu acho que são 6 anos, se eu encontrar vocês na rua, nenhuma célula sua, nenhuma, é a mesma de hoje. Todas serão células novas na sua vida. E aí, como que eu consigo te reconhecer? Como que eu consigo saber que você é quem você é? Sendo que suas células são novas, nenhuma é de hoje. Porque todas elas mantiveram a mesma informação. Todas elas mantiveram a mesma cópia, a mesma característica que está guardada lá no DNAzinho dela. Então, meu amigo, para minha célula virar duas, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é uma cópia do seu DNA. Então, rapidamente, a minha célula, meu DNA vai ter que virar dois, para depois toda a minha célula se dividir
e virar 2. Eu posso ter várias mitocôndrias espalhadas e elas se dividem pela metade, eu posso ter vários ribossomos, eles se dividem pela metade, mas no DNA eu tenho um. Então, cada cromossominho lá que eu vou carregar vai se dividir ao meio, vai fazer 2 cromossomos iguais, e aí na hora que a célula for dividir, metade do meu DNA vai para uma, metade vai para outra, e aí começa lá a minha nova divisão, que vocês vão aprender isso mais para frente, a meiose e mitose. Então, pessoal, ó, a replicação do DNA, nós falamos que ela é uma autoduplicação. Por que ela é uma autoduplicação? Porque ela faz uma cópia de si mesmo, tá? Quando eu falo só em duplicação, é como se eu me dividisse ao meio. Então, partes de mim vai ficar lá e partes de mim vai ficar no outro. Na autoduplicação, não. Eu consigo fazer uma cópia, 2 cópias idênticas daquela original, tá? É mais ou menos esta a ideia. E quando que acontece isso? Ela vai acontecer antes da divisão celular. Porque o DNA, ele é aquele que vai falar para a célula se dividir. Por que ele vai dar essa informação? Porque ele vai falar assim, célula, eu já estou duplicado, agora você pode separar em 2, tá? Então, hoje, naturalmente, quando a gente está crescendo, as minhas células fazem isso devagarzinho. Então, acabou a divisão celular, tudo pausa, o DNA vai e se duplica, aí depois a célula entra em divisão novamente. Se é na emergência, se eu machuquei, se eu cair, é rapidinho, o DNA se multiplica, a célula já começa a se multiplicar. Amigos, então assim, a divisão, a multiplicação do DNA, ela não ocorre durante a divisão celular. Na hora que a célula tiver que dividir em 2, ele já tem que estar duplicado. Portanto, a replicação ou a autoduplicação do DNA, ela ocorre numa fase pré, é uma fase chamada de intérfase. Vocês vão ver já isso, a intérfase ela é uma pré-divisão. Por que ela é uma etapa importante? Porque na intérfase o DNA está se autoduplicando. Então, ao invés de eu ter uma cópia desse meu DNA na minha célula, eu vou ter 2 cópias. Para quê? Para depois a célula vir a se dividir no meio, tá? Pessoal, já teve pergunta de vestibular caindo isso daí. A intérfase, dizem que a intérfase é uma fase de parada, onde a célula não está, nada está acontecendo nela. Isso não é verdadeiro. Por quê? Porque na intérfase é a etapa onde o DNA se duplica, para a célula poder, posteriormente, na meiose, fazer a sua divisão. Tá? Então, a intérfase é uma fase importantíssima, porque é a fase onde eu dobro a quantidade de DNA. Amigos, e aí, ó, existe uma coisinha, vocês podem, na apostila de vocês, vai estar lá na frente só isso daí, mas você pode até copiar aqui em cima, ó, aqui nesse lugar, porque, não sei se alguém estiver me vendo, né? Isso é chamado de dogma central da biologia molecular. Este é o nome certinho, dogma central da biologia molecular. Por quê? Ele vai falar para você o seguinte, o DNA, ele se replica, por isso que tem uma setinha em volta dele, ele faz uma cópia dele mesmo. O DNA, ele é transcrito, ele é lido, ele é transcrito na forma de um RNA. Então, o DNA, ele não se modifica em RNA, ele é transcrito. Beleza. O RNA formado, ele vai ser traduzido em uma proteína. Então, se eu te disser, do DNA até uma proteína, quais são as etapas que eu tenho? Então, primeiro eu tenho uma transcrição e depois eu tenho uma tradução. Se eu apagasse tudo isso daqui, ficasse apenas com o título replicação, transcrição e tradução, e perguntasse para você falar para mim sobre isso, você vai falar que a replicação é a cópia de si mesmo, do DNA, a transcrição é o DNA lido em RNA, transformado bem entre aspas, e a tradução é a transformação desse RNA em proteína, tá? Então, este é o dogma central da biologia. Pessoal, isso daqui é importante porque é um resumo. Então, eu sei que o DNA ele se replica em si mesmo, continua sendo do DNA, depois ele pode ser transcrito e passar a ser um RNA,
e depois ele vai ser traduzido e passar a ser uma proteína, tá? Dogma central da biologia molecular. Vamos entender cada uma dessas etapas? Alguém tiver pergunta, pode me pausar aí, viu, galera? Professor, por que quando o DNA é transcrito no RNA, a adenina vira uma uracilo? Porque, para diferenciar a molécula do RNA do DNA, aquela base, ela é diferente. Por quê, amigo? Vamos entender assim. Se ele fosse uma cópia perfeita do DNA, então assim, ao invés da uracila tivesse a timina mesmo, eu ia falar que fora do núcleo também tem DNA. Eu não consigo saber que isso é uma molécula diferente. Então, o ribossomo, ele vai procurar RNA lá fora. Como que ele sabe que é o RNA? Por aquelas diferenças. Primeiro, que é uma fita simples. E segundo, que ele vai achar as uracilas, tá? Então, se na hora de fazer, você vai entender já, a hora que for fazer o RNA, se ele colocasse a timina, não existisse a uracila, era como se o DNA estivesse fazendo uma cópia dele mesmo, tá? E aí não é um processo de leitura daquilo, e sim uma cópia. Deu para entender? Então, como é uma leitura, então ele põe como se fosse uma marquinha para mostrar que, olha, eu li a informação, tá certo? E aí, meus amigos, a aula de hoje é isso, eu explicar como que o DNA vira um RNA, ou melhor dizendo, ele é lido na forma de RNA, e como que esse RNA é traduzido numa proteína, tá bom? Esse é o dogma da biologia. Bem, então é isso, ó, o DNA, quando ele se replica, ele faz cópias de si mesmo. Quando ele é transcrito, ele passa agora a ter uma fita simples, e aí, como que eu sei que é um RNA? Porque eu vou ver uracilas nele, eu não vou ver mais timinas, aqui eu tenho timina, e aqui eu tenho uracilas apenas, e aí quando ele é traduzido, eu tenho aquelas aulas que a gente teve lá atrás, eu tenho aquela estrutura em 3D da proteína, lembra? A estrutura quaternária e terciária, ó, a azulzinha é uma terciária, a branquinha é outra terciária, a rosinha é outra terciária, todas juntas formam a proteína quaternária. Então percebam que eu parti de uma molécula de DNA do meu núcleo, saí do núcleo na forma de um RNA, lá no ribossomo eu fui traduzido e virei uma proteína, tá bom? E aí, vamos supor que hoje eu vou comer carne de frango, a carne de frango é rica em proteína animal. Eu vou pôr para dentro do meu organismo isso daqui. Então, isso aqui entrou lá no meu organismo. E aí, meu processo de digestão vai quebrar isso daqui. Quebrar isso em partes menores. Ele pode, inclusive, voltar isso daqui, ó, para moléculas simples, para pedacinhos de RNA, pedacinhos de DNA. Vocês vão entender por que eu tenho esses pedaços quebrados, tá? Bem, olha como acontece o primeiro processo. Eu não escrevi aqui em cima, mas esse daqui é a replicação do DNA. Vamos pensar, ó, que isso que o professor fez, ó, essa parte aqui e essa parte aqui, que é o desenho bonito, é o filamento da minha célula normal. O filamento original de DNA que eu tenho na minha célula. Quer seja o que foi que aconteceu, esse DNA vai ter que virar 2. Ah, pessoal, inclusive, por exemplo, a minha célula está velha. Ela está envelhecendo. Não a minha do Márcio, porque a do Márcio é tudo novinha. Mas as células envelhecem. E aí elas têm que ser substituídas rápido, tá? Porque as células velhas, elas param de fazer função. E aí, o que ela fala? Como que a célula sabe que ela está envelhecendo? Quando o DNA começa a se dividir. Ele faz uma divisão lá, ele faz uma replicação, e aí ele transforma em 2, aí a célula começa a se dividir naturalmente e dá origem a uma nova célula jovem, né, vamos dizer assim. Então, quer seja o que aconteceu nesse instante aqui, ó, não sei o que aconteceu aqui, esse DNA vai ter que se dividir em 2. Começou a se dividir em 2. Vou apagar isso. Beleza. Quais são as etapas? Nós temos 3 etapas. 3 etapas. A primeira etapa, pessoal, é essa etapa aqui, ó, onde a minha fita de DNA, ela se desenrola, ela não é mais um espiral, agora ela se abre. É como se eu pegasse o cachinho do cabelo de uma menina e girasse ele ao contrário, tá? Então, o cachinho da menina, ao invés de ser todo enroladinho nele mesmo, eu estou abrindo ele, deixando ele liso, tudo bem? Girando ao contrário, vamos dizer assim. Então, o primeiro evento é esse. A molécula de DNA, ela se abre, ó. Nós falamos que isso daqui é uma forquilha, tá? Então, uma forquilha, tá abrindo um espacinho ali.
abriu, uma enzima faz essa abertura. Nós vamos ver o nome dessas enzimas já já. Uma enzima faz essa abertura. Uma outra enzima faz o segundo passo, que é importantíssimo. Ela começa a recrutar bases. Então, por exemplo, aqui tem um A. Ela sabe que para montar o DNA, do outro lado tem que ter um T, ó, porque tinha um T aqui também. Aí ela vai lá e recruta uma timina nova. Aqui tem um C. Ela sabe que teria que ter um G do outro lado. Ela vai lá e recrutou um G novo. Ó, tem um T, ela sabe que teria que ter um A, ela vai e recrutou um A. Então, essa enzima recruta novas bases, recruta novos nucleotídeos. De onde vêm esses nucleotídeos? São nucleotídeos que estão na minha célula, que vieram de onde? Da minha alimentação, tá? Eu quebro lá as proteínas de alguns alimentos meus e alguns nucleotídeos ficam guardados para mim, para eu poder utilizar no meu DNA novo que eu estou fazendo, tá? Bem, então uma outra enzima recrutou as novas bases. Aí vem um terceiro momento importante, que também é uma outra enzima. O que essa outra enzima faz? Ela começa a ligar essas bases novas umas nas outras. Então agora ela faz um fio, ó. Ela está fazendo um novo fio com a base nova. Se o professor, se você conseguir olhar aqui, ó, eu fiz o fio antigo de preto e o fio novo de verde. Então, aqui está em verde o fio antigo e o fio novo está de rosa ou roxo, sei lá cor que é essa. Fúcsia, como minha mulher falou. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho bases novas que foram como que eu falo? Foram convocadas, e aí depois uma terceira enzima fez esse fiozinho novo ligando uma base à outra. Olha o nome dessas enzimas aqui, ó. Eu tenho a DNA helicase. O que a DNA helicase faz? Ela abre o meu espiral. Então, olha acontecendo aqui a abertura do meu espiral aqui. Quem faz essa abertura é a helicase. Depois, eu tenho uma DNA polimerase, que ela vai fazer o quê? Ela vai chamar essas novas bases. Ela vai chamar esses novos nucleotídeos da minha célula. E aí, eles vão começar a ficar pertinho aqui, para depois uma DNA ligase ligar um nucleotídeo a outro, vai ligando uma nova fita, tá? Se você olhar essa animação que o professor colocou aqui, ó, e esse processo está acontecendo, quer ver, ó? Então vamos lá, ó, tá chegando aqui a DNA helicase, ligou no meu DNA, começou a abrir a minha molécula, virou ali, já chegou aqui embaixo a polimerase, ó, mais escura, que está trazendo um monte de nucleotídeos novos, e aqui a ligase montando a minha camada nova, grudando todos eles. E aí eu tenho, ó, uma fita nascendo aqui e outra fita nascendo aqui. Aí tem uma ideia, pessoal, o sentido de crescimento. Percebam nessa imagem aqui que está se montando. Eu vou ter um crescimento direto de um lado e um crescimento em pedacinhos do outro. Olha lá a imagem, que estiver pronta, aí você vai conseguir ver o que eu estou falando. O lado de cima, percebe que ele está crescendo daqui para cá, ó, ele vai crescer direitinho, até ler toda a molécula. O lado de cá, ele cresceu um pedacinho, a enzima se descolou, pulou para cá, cresceu mais um pedacinho, ela se descola, cresce. Eu vou crescendo, é um crescimento desigual. Por que isso acontece? Porque o crescimento da molécula de DNA, aqui mais um pedacinho surgindo aqui, ó. O crescimento da molécula de DNA, ele tem um sentido, ele é sempre do lado 5' para o lado 3'. Uau, professor, o que é isso? Significa o seguinte, que a molécula, ela vai se ligar num dos carbonos ali do meu açúcar. Ela vai se ligar na posição 5. E aí ela começa a fazer a leitura desse jeito, ó, direitinho. 5', ó, o 5' aqui embaixo, e o que merda, e o 3' que estava do lado de cá. Na linha de baixo, como é o contrário, o 5' vai estar aqui, a posição 5 do carbono. Então, o crescimento ele vai ser assim, ó, 5, 3, 5, 3. Enquanto vai abrindo a molécula, porque ela não está toda aberta ainda.
Então, conforme vai, ó, abriu até aqui, ela vai ler, blá, 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 blá. Acabou a leitura, abriu mais, ela vai fazer uma nova leitura aqui atrás, tá? Isso é importante saber? É importante saber apenas que o crescimento é 5 linha, 3 linha. Isso é bem química, pouquíssima coisa de biologia, tá, o negócio. Essa ligação no carbono, ó, perceba aqui, ó, 5 linha, 3 linha. Aí abriu mais o DNA aqui, ela vai fazer uma outra leitura, 5 linha, 3 linha, ó. Outra leitura, 5 linha, 3 linha. E aqui não, ó, direitinho, blá, 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 direitinho. Agora ela vai soltar, vai vir aqui, fazer uma nova leitura do fragmento, tá? Peraí, só um pouquinho. Oi, quero ver vocês, tá tudo bem? Estão vivos? Leonardo, Cazu, todo mundo tá vivo? Júlia, dá medo, porque é uma aula muito doida. Eu tenho medo que vocês estão desligados e foram lá tomar café da manhã com a família feliz. Então, beleza. Amigo, nós conversamos nesse momento sobre a replicação do DNA. Essa macumba tá lá na página 283, tá? Da minha apostila. Então, vai falar tudo isso para você. Não esqueça isso daqui, ó. Isso daqui era uma resposta de um exercício da apostila. Por que o DNA conservava a característica da beleza do Gabrielzinho? Por que considerava a característica da beleza do Márcio? Porque é uma duplicação que conserva, ó, ela conserva metade das informações, tá bom? O professor vai mandar esse arquivo para vocês, quem quiser depois se produzir no caderno. Ah, mais uma coisa, eu preciso saber o nome dessas 3 enzimas. Nenhuma prova de vestibular, nenhuma, vai te perguntar o nome das enzimas, porém, ele vai te trazer no enunciado assim, a DNA polimerase, um problema, com defeito, ou então aquela menina está com uma deficiência, blá, blá, blá. Ué, o que faz a DNA polimerase? Você tem que estar aqui no subconsciente. Ele vai partir da ideia que você sabe a função dela, tá? Não é difícil, porque a helicase, ela abre a hélice. A polimerase é mais complicada, ela vai trazer os nucleotídeos, e a ligase liga os nucleotídeos, tá bom? Esse nome DNA é importante. Por quê? Porque para RNA é o mesmo nome, porém é RNA, tá? Vamos lá. Acabou minha replicação. Acabou a replicação. Agora eu vou vir para transcrição, tá? Transcrição aqui também é a anotação do professor. Eu simplesmente peguei minha anotação aqui, assinei na lousa e fiquei mais bonitinho para vocês aqui do lado. Então, o que é a transcrição? Pessoal, transcrição é a síntese de RNA. Lembra lá atrás do meu dogma central da biologia? Falava que o DNA se replicava, o DNA era transcrito em RNA. Então, é a transcrição em RNA, produção de RNA. Isso acontece dentro do núcleo, só dentro do núcleo. O DNA, ele vai dar informações para ser construída uma molécula de RNA. Ele não vai se dividir, ele não vai... Vamos entender. Eu tenho um livro muito importante aqui para mim. Ou então uma escola tem um livro muito importante. Aí você precisa de uma informação que está naquele livro. A diretora fala, olha, você não pode tirar aquele livro da biblioteca, porque lá é o lugar que ele tem que ficar, porque ele é um livro muito importante. O que você faz? Você vai lá na biblioteca, pega esse livro, copia o que é importante para você e sai apenas com a cópia. É isso que acontece. O DNA ele é tão importante que ele não sai do núcleo, ele fica dentro do núcleo. E aí, vai ser lido uma informação dele, tirou apenas o que foi lido, e aí essa anotação leva lá para fora. Leva para fora do núcleo. Então, olha isso. No DNA, lá no núcleo, desculpa, o meu DNA ele vai se abrir, ele não está se desenrolando, igual lá naquele caso lá primeiro. Naquele caso primeiro aqui, ó, o professor mostrou ele abrindo aqui, ó, mas ele não está fechando aqui de novo. Aqui ele está fechando. Perceba que ele fez apenas uma barriguinha. Nessa barriguinha, ele fez uma abertura na região que tem que ser lida. Por exemplo, eu chego e falo assim, olha, Lígia, lá no capítulo 2 daquele livro, tem uma receita para você, em relação a isso, muito importante, não sei o que, vai lá e copia. A Lígia vai lá na biblioteca, pega o livro que eu falei, abre só o capítulo 2
que no caso é essa barriguinha aqui, copiou o que eu falei. Olha que a Lígia tirar o papelzinho com a cópia que ela fez, o DNA, ele volta e se enrola de novo, tá? Porque ele mostrou a informação que estava guardada aqui para ele. Qual que é a informação que estava guardada? Esta informação está guardada aqui no DNA. E aí, o RNA copiou. Se ele copia, gente, como que ele vai copiar? Fazendo as bases complementares. Então, olha isso. Aqui tinha um A. Teoricamente, na base complementar, tinha que ter um T. Como é RNA, o que ele vai pôr? Um U. Tudo bem? Aqui, ele tem outro A. O que ele vai copiar? Um U de novo. Aqui ele tem um T. Ele vai pôr um A. Aqui tem um G. Ele vai pôr um C. E assim vai até o final. Ele está levando a informação que o DNA carrega. Olha essa fita que eu fiz vermelhinha aqui. É um RNA que foi lá e copiou a informação. Como chama esse RNA? Ele chama RNA mensageiro. A gente coloca assim, RNA-M, que é o RNA que copiou a mensagem para mim. Eu não entrei lá e copiei a mensagem. Quem entrou foi o RNA mensageiro. Então, olha a leitura que o professor escreveu. Quando ele achou o A, ele pôs um U no RNA mensageiro. Deixa eu até marcar aqui, RNA mensageiro. Ele fez um Uzinho. Quando ele achou um T, ele pôs um A. Quando ele achou um C, ele pôs um G. Quando ele achou um G, ele pôs um C. A transcrição aqui acontecendo, o DNA só abriu aquela barriguinha que precisou abrir. Por quê? Porque aqui tinha algum gene que tinha que ser copiado. O capítulo estava aqui para ser lido. Aí, olha o que a polimerase fez aqui. Ela é uma RNA polimerase agora. A RNA polimerase veio, copiou tudo certinho. E aí faz o quê? Esse RNA, sai do núcleo. Mesma coisa aqui, abriu aqui a fita naquela região que precisava, está copiando só o pedacinho importante, os nucleotídeos chegando aqui, então vai copiar bonitinho, e aí esse RNA mensageiro, agora ele fez o seu papel, ele vai sair do núcleo. E aí ele pode sair do núcleo, o DNA não pode sair. Assim que ele descolar aqui da molécula, na hora o DNA se enrola de novo e volta a ser uma molécula tranquila, em espiral lá, bonitinha. Tá? Beleza? Então eu aprendi Pode falar. Tipo assim, aqui no caso, a hora que ele encontrou um A, ele colocou o U por conta da uracila que o RNA tem que ter para se diferenciar. Excelente. Tá, beleza. Isso. Assim, ele coloca um U porque na composição do DNA, do RNA, não existe timina, tá? O DNA ele é feito de uracilas. Gente, isso deve ser evolução, né? Na evolução, em algum momento lá que surgiu o DNA, o RNA, ele ganhou uma base diferente, né? Tem gente que chama isso de Deus, não sei. Na hora da criação do RNA, a molécula timina, ao invés de ser a timina, ela é uma uracila, tá? Para nós, isso é espetacular, porque tem prova de vestibular, pessoal, que não me fala que está trabalhando com RNA ou DNA. Não fala. Ele põe uma sequência para mim ali. A sequência. Vamos supor, se a sequência que ele pôs para mim foi U, A, G, C, eu sei que está trabalhando com RNA. Tem uma uracila aqui. Agora, se ele colocar T, A, G, C, eu sei que é um DNA, tem uma timina. Então, para mim, só facilita a minha vida, tá bom? Então, o RNA, ele fez a cópia idêntica. Se você olhar aqui, vamos supor, isso é a cópia disso, A, C, G, T. Agora tem um U. Olha o T aqui, outro U. Isso daqui é como se fosse essa fita do DNA, só que, ao invés de ter a timina, tem uma uracila. Tá? Então, replicação, a cópia de si mesmo, transcrição, formou o RNA mensageiro. Aí, este RNA mensageiro sai do núcleo. Então, aqui, o RNA mensageiro em vermelhinho saiu do núcleo. O que vai acontecer agora lá fora do núcleo? Então, o RNA mensageiro saindo do núcleo, o núcleo é esse azul aqui, Ele saiu do núcleo. Agora ele vai encontrar
um tal de ribossomo. Lá na minha aula 4, 3, não sei, nós conversamos sobre as organelas da célula. E uma delas era o tal do ribossomo. E aí a gente decorou que a função do ribossomo era a síntese de proteína, ou seja, era a produção de proteína. O que ele vai fazer? Ele vai grudar este RNA com a mensagem. É como se fosse um celular que escaneasse o RNA mensageiro e me desse de resposta já uma proteína pronta. Como que isso é feito? Então, a tradução é um processo onde o RNA mensageiro ele é traduzido, ele é reconhecido, e aí, para cada letrinha que ele vai lendo, ele vai colocando sequência de aminoácidos. E vocês já aprenderam comigo que uma proteína tem que ter, no mínimo, 50 aminoácidos. E aí é bem legal. Olha a ideia aqui, pessoal. Tá vendo isso em azul? É um ribossomo que o professor desenhou. Aqui é o mesmo RNA mensageiro que eu desenhei aqui, ó. É o mesmo. A sequência está igualzinha aqui. O professor nem mudou para não dar confusão. Então, é o mesmo RNA mensageiro que está aqui, ó. O AC, G, U, C. O que vai ser? A leitura é feita, meus amigos, de 3 em 3. Então, ele leu 3, adicionou um aminoácido aqui em cima. Leu mais 3, adicionou outro aminoácido aqui em cima. E aí, quando eu tiver 50 aminoácidos aqui em cima, eu vou ter uma proteína pronta. A gente fala que a leitura ela é feita em trincas. Esquece esses nomes agora, por enquanto, semana que vem nós vamos ter esses nomes aqui. Então, a leitura ela é feita em trincas, trincas e trincas. Cada trinca dessa é um gene. Tudo bem? E aí, cada genezinho desse vai se ligar aqui a um outro RNA que vai trazer para mim esses aminoácidos para eu poder fazer a minha proteína acontecer. Amigos, isso daqui é o outro lado daquela minha fichinha, né? Então, o lado da frente tinha lá a transcrição, e o lado de trás tinha a replicação, e esse lado tinha a transcrição e a tradução. Então, percebam aqui, ó, transcrição e tradução, aqui é transcrição, e aqui é a tradução. Só para terminar essa parte aqui, ó, nós temos 3 tipos de RNA, então, né, ó, o RNA mensageiro, que é esse daqui, ó, que levou lá a mensagem do meu núcleo, o RNA transportador, que é esse daqui, ó, que vem transportar os aminoácidos. Na próxima aula da semana que vem, vocês vão entender muito bem esse processo comigo, vai ser só tradução. E aí tem um outro RNA, que a gente quase não fala sobre ele, que é um RNA que, sabe, faz o quê? Ele constrói ribossomos para mim. Ele constrói ribossomos. Então, RNA mensageiro é esse que copia o DNA, RNA transportador é o que transporta os aminoácidos, e o RNA ribossômico é o DNA que faz ribossomos para mim. Antes de eu passar para o outro slide aqui, tá tudo bem? Vocês estão vivos? Aí joia pro tio. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, é muito curtinho, mas é bem legal. Esqueci de deixar aberto. Replicação. Qual o nome do bita aí que a gente estava ouvindo? Replicação. Não assistam a aula do Jubilu, por favor, que ele é meu concorrente, né? Isso aqui, ó. Olha, vê se vocês conseguem ouvir o áudio, por favor. Let's talk about Grammarly. The digital writing assistant more than 20 million people use to connect their ideas. Pronto. Esta é a célula. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas.
Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Essa partezinha que ele vai mostrar aqui é uma parte mais nível hard, que eu só vou comentar depois. Não se atentem tanto a esta parte agora aqui, tá? E sim apenas a hora que chegar lá fora do núcleo. Envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos em uma forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Conseguiram visualizar tudo isso que o professor tenta mostrar com desenho, fazendo gesto, dançando, pulando, cantando nesse vídeo? Então, assim, cara, percebe, o meu DNA é 9h20 que acabava a aula? É? Então, desculpa, tá acabando. Então, rapidinho, o DNA, ele tá guardado lá no meu núcleo com a informação. Tem que ser lido, mas ele não pode sair lá de dentro. Aí vai vir uma moléculazinha chamada de RNA mensageiro, copiar lá num post-it, para mim, só o que for importante. Esse post-it sai do núcleo e gruda num ribossomo. O ribossomo fala, vamos fazer a proteína, então? Aí ele começa a copiar a proteína de 3 em 3. Cada três letrinhas que ele encontra, ele traz um aminoácido. Vocês viram que bonitinho, vai formando as bolinhas? Então, traz um aminoácido, traz outro aminoácido, vai ajudando. A hora que tiver 50 bolinhas daquela, ele desprende e vira uma proteína. E aí essa proteína pode ser o que quiser, pode ser um olho, pode ser uma doença, pode ser uma característica sua aí, que você já tem. Então é um complexo, é um processo muito interessante e rápido acontecendo em você neste momento. E aí a próxima aula vai ser só a tradução. E aí a tradução nós vamos ver, então, o tal do meu código genético, que é a leitura de 3 em 3 bases. Amiguinhos, para a semana que vem, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício aqui, ó. Esse exercício aqui, ó. Se vocês não quiserem nem fotografar, quiserem digitar a resposta para mim no Google, pode ser, tá? Porque o que ele vai pedir para vocês? Ele deu lá a sequência ATG, CGT. Eu sei que isso é o quê? DNA, tem timina. E aí ele pede para você fazer a fita complementar. Então, é a replicação. Então, fazer uma cópia desse DNA. Como vai ser a cópia? Você tem só para pôr a base contrária. E depois, lá embaixo, ele pede para você fazer o RNA mensageiro. Tá? Você vai fazer como que seriam as bases do RNA mensageiro. Então, é só pôr as letrinhas, tá? É muito simplesinho. Então, não precisa nem tirar foto. Pode até escrever no Google Class para mim.
Dúvidas? Amiguinhos, ó, 4 pessoas do primeiro ano me mandaram mensagem perguntando dúvida. Eu fiquei assim, ó, lágrimas escorreram pelos meus olhos. E aí, então, por favor, tá com dúvida? Grita pro tio aqui que o tio ajuda no WhatsApp se precisar. Tudo bem? Marcinho, rapidão. O que é esses 5 aqui?